Colher sem ter semeado, ou colher a uma colheita absurdamente grande por ter semeado pouco, confiando em Deus. A bênção então não é comer de pão que desce do céu. O pão que desce do céu é uma providência, é uma circunstância de minha vida. Mas vai chegar uma hora que o pão para e que a terra está pronta para receber sua semente. Aí você tem que semear. São fases da vida. Vocês estão entendendo como são fases diferentes? Aqui era a fase de se manter em pé, se manter vivo, dependendo de Deus. De noite estava muito frio. O que Deus fazia? Coluna de fogo, aquecendo e trazendo luminosidade para eles. De manhã, o sol escaldante, o que Deus fazia? Uma nuvem enorme para eles ficarem embaixo. No final do dia, o que acontecia? Chovia pão. Eles tinham que trabalhar aquilo lá e fazia a farinha para eles fazerem os pães comerem. Quando se enchiam dos pães, então Deus enviava uma codorna. Era um socorro. Mas ninguém tem prazer de viver de socorro. Ninguém tem prazer de viver de momentos assim. Porque Deus não tem para seus servos assim. Deus não tem para seus filhos viver de pão que desce do céu, viver de sombra e de coluna, por mais que seja a mão de Deus abençoando, protegendo no momento. O que Deus quer é que os filhos tomem a terra como valentes de guerra. E que nessas terras extremamente agora férteis, que eles semeiem e colham muito absurdamente grande. Essa é a bênção. E isso é o que Deus tem para os servos, para os obedientes. Então, os meninos que nasceram aqui, agora são os homens que entram na terra com uma forma diferente de pensar. Os pais, Jesus disse assim, ó, seus pais no deserto comeram maná e morreram. Seus pais se contentaram com o simples sustento que Deus dá. Mas os filhos atravessaram o Jordão e entraram numa terra para tomar posse, possuir a terra, possuir a bênção. A bênção que Deus tem para cada um de nós, você vai ter que descobrir. E ela está na sua frente, a sua terra, a sua Canaã está diante de você. E é você que absorve, é você que suplanta, toma conta dela. Entende? É você que enche essa terra. Mas para isso, tem que passar por esse caminho. Atravessar o Jordão já é um milagre. Levar as pedras. As pedras que cada homem levou, cada príncipe levou, e foram 12, e eles empilharam as 12, se tornou um memorial. Memorial de quê? Memorial de que nós sabemos que nosso Deus é miraculoso, que nosso Deus abre águas, que nosso Deus opera. Mas além disso, eu pego as pedras para edificar um lugar onde eu me sacrifico. Porque só adulto na fé se sacrifica. Só adulto na fé oferta a si, oferta coisas. Só adulto na fé entende a importância de um altar. Não pensa que altar é coisas para satisfazer desejo humano, para fazer troca com Deus. Se o Senhor me der essa bênção, eu faço isso. Não é isso que serve o altar. O altar é um lugar de se auto-sacrificar-se. Jesus é um homem de altar e ele chama todos os seus discípulos, nós aqui, para seguirmos as suas pegadas, para nos tornarmos o quê? Homens de altar. Quando digo homens e mulheres, de altar. Irmão. Sacrifício em todas as esferas, sacrifício financeiro, sacrifício de abençoar pessoas, de manter pessoas, de quebrar a escravidão que talvez uma situação fez sobre ela. Eu tenho condições, então eu a abençoo, eu a liberto financeiramente. Ou outra espécie, o sacrifício espiritual, de oração, de clamor, esse tipo de sacrifício aqui, ó, de altar, de ensino, porque é ensino que transforma, é ensino que restaura em todas as esferas. E outra coisa, o altar também como auto-sacrifício. Como assim? Não, eu me sacrifico para que ela tenha. Eu me sacrifico para que ele tenha oportunidades. Eu me sacrifico, eu abro, sabe, entende o sacrifício de si? É fácil sacrificar para filho, é fácil sacrificar para marido, para esposa. Né? Agora, sacrificar para pessoas que você não conhece, não tem muita intimidade, que não pode te retornar com alguma coisa que você goste, ou queira, é difícil. Nós não aqui, mas as pessoas lá fora gostam de ser boas para quem pode retribuir a bondade. Mas para quem não pode retribuir nada, esse é o altar. Jesus fez isso. Os homens dessa terra não podem me fazer nada, não podem me dar nada.
E eles mesmos são carentes, então, mas mesmo assim, eu me oferto por eles, eu me torno uma oferta, eu me torno uma moeda, eu me torno um coração dilacerado, rasgado, circuncidado, o sangue que derrama, eu me torno um sacrifício em cima do altar. É para você dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo a seriedade do altar? Eles fazem o altar ali, não é uma festa de São João que eles levantam uma torre lá e fazem uma fogueira, não. É para dizer, Senhor, eu estou comprometido em sacrificar diante do Senhor. Para que o meu povo possa dominar a terra, para que eu, a minha casa, a minha descendência, a minha família, a minha geração, possa possuir aquilo que o Senhor determinou para nós, eu estou disposto a sacrificar. E aí, em todas as esferas. Porque coisas que Deus nos oferece, nos proporciona, devem ser conquistadas. No deserto era dada. No deserto era ofertado pelo Senhor como pão. Mas na terra da maturidade, não. Elas devem ser conquistadas. Por isso, muitas coisas não vão ser fáceis e não serão da forma com que você tem orado. Talvez você tenha pedido a Deus de uma forma muito mais fácil e indolor. Mas Deus prefere um outro caminho, porque é no outro caminho que você aprende a valorizar e a entregar-se no altar. O altar é muito lindo, porque sem sacrifício não há redenção. Se Jesus não subisse ao altar, porque ele subiu ao altar, não sei se você entende, mas ele subiu ao altar desse. Para onde, pastor, que ele foi? Ora, quando ele morreu, quando ele foi capturado, ele ficou na base do sinédrio, lá embaixo no pátio, e ao meio-dia ele começou a subir a ladeira, conhecido como via sacra, né? Ele foi subindo, porque o lugar onde ele morreu era um monte, era um lugar alto em Jerusalém, fora da cidade. Era uma montanha, um lugar de pedra, tipificando um altar. Igualzinho. E ele sabia que ele ia subir e morrer no altar, como um animal foi oferecido. Mas ele fez isso com prazer, mesmo sentindo dores. Porque aquilo engrandeceria o nome de Deus. Você acredita nisso? Uma vida de sacrifício. Eu não estou falando só não estou falando de vida de miséria, não, gente. Estou falando de uma vida de dores. Estou falando de uma vida de sacrifício, é diferente. Uma vida de sacrificar pelo outro, de ter prazer que o outro esteja bem, sabe? De entregar-se. Isso agrada a Deus de um patamar tão elevado. Só maduros na fé conseguem fazer entender essas coisas. Eu sei que você está entendendo hoje que tem muito, eu vou te dizer uma coisa, identificação espiritual serve para vocês, para quem está nos vendo, não importa o dia no YouTube. As coisas que você tem buscado em Deus, elas estão esperando você se tornar um sacrifício. Elas estão esperando você sacrificar coisas. Talvez tenha coisas que você esteja segurando, senão isso aqui eu não posso, isso aqui não tem condições. Deus já falou o seu coração, mas você ainda está resistindo de colocar as coisas em cima do altar e ver aquilo ser queimado para Deus. Eu estou falando de uma forma de figura de linguagem, mas vocês estão entendendo. Seja um sentimento, seja uma atitude, seja uma postura, seja algo natural, seja algo sólido, seja algo financeiro, não importa, não importa. As coisas que você tem sonhado, ela custa preço. Paz custa caro. E eu não estou falando de moeda, finança. Não estou falando de oferta. Oferta não quer dizer finança. Pode dizer, mas não quer nesse momento. Tudo custa caro. Uma vida cristã, de entendimento da palavra, sabe quanto custa? Estudar e sentar e dobrar-se diante da Bíblia. Isso é caro. Não é? Está cansada, quer ir para casa dormir, tomar um banho descansado, quer? Mas está estudando. Isso é caro, preço pesado. Acabou de chegar correndo lá da loja, não quer descansar, Coronel? Gostaria, né? Depois. Mas está estudando. E assim todos aqui, não é que tiveram um dia cheio. E eu estou falando só dando um exemplo, pode ser outras coisas. Não quer que você apegue nisso. Mas custa caro. É pesado. Quer uma família abençoada? Isso tem preço. Preço de sacrifício. Preço caro. E alguns são mais caros que os outros. Tudo para Deus tem que ter preço. Tudo para Deus tem preço. Ele quer ver. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que Deus é quem enviou esse povo ao deserto. Para quê? E o próprio Deus explica. Para que vocês soubessem o que está dentro do teu coração. Para que vocês valorizassem, soubessem o preço
que é andar no deserto e confiar em mim. Eu estive com vocês, eu andei com vocês, sustentei vocês. Eu levei vocês para sofrer e passar fome, para saber o que estava no tempo para sempre. Entende? Uma vida de altar. Isso é lindo, né? Uma vida de circuncisão. Falamos aqui, coração marcado. Meu coração está marcado, infelizmente. Eu gostaria tanto de fazer isso, mas eu estou marcado. E eu posso até fazer, tia, mas vou me sentir mal quando eu fizer. Porque eu estou separado, marcado, selecionado, não tem como. E aí você, por mais que seja fraco, ou talvez se enfraqueça naquele momento e se entregue a algum pecado, a alguma área, você vai ver que aquilo não te serve mais. Aquilo não te cabe mais. E aí você vai como uma comida que não caiu bem, você fica ali passando mal. Sabe por quê? Porque você é marcado. Porque você é marcado. Sua marca, essa marca no seu coração não vai permitir mais que você fale daquela forma. Não vai permitir mais que você se proceda daquela forma. Não vai permitir mais que você pense daquele jeito. Sabe, aquele pensamentos não cabe mais que uma pessoa circuncidada, marcada. Glória a Deus. Pelo menos um louvor. Alguém falou glória a Deus. E eles entraram em Jericó. Fizeram essas circunstâncias aqui, essas situações, e foram para a cidade. Ao chegar na cidade, os homens, junto com a arca, os homens de guerra, que não tinha muitos, eles não tinham soldados na arca, eles só fizeram o seguinte: levaram uma tocha, pegaram uma vasilha de bala dessa aqui e seguraram na mão e foram para a guerra. Como é que faz isso? Mas foram, Deus mandou. Eles, uma vez na semana, eles davam uma volta inteira na cidade marchando, com tocha, trombeta nas mãos. Davam uma volta. Aí vinha a terça-feira, outra volta. Na quarta-feira, todo dia foram dando uma volta. Quando chegou no sexto dia, eles deram 6 voltas. E na 7ª volta, Deus disse assim para eles: era para eles pegarem a trombeta, tocarem, e todos os homens deram um grito alto. E com a tocha, eles iam colocar o vaso de barro, uma vasilha de barro dentro da tocha. E iam quebrar, pá, e gritar enquanto os outros tocavam a trombeta. Deus mandou fazer isso. Quando eles fizeram isso, a primeira muralha de Jericó, na frente, ruiu, tremeu, caiu. A muralha de 3 metros de largura, sabe lá, 18 metros de altura, sei lá a altura que era, ela ruiu, caiu. E eles entraram para a terra, entraram para a cidade, os homens de guerra. E começou a batalha lá. Quando eles entraram, nós falaremos sobre esse cerco de Jerusalém em outro dia, porque é muito detalhe lindo que tem aqui. Por que 7 voltas? Por que uma volta por dia? Por que segurar as tochas em cada volta? Por que gritar, quebrar o vaso, levantar a tocha no último dia? Tudo tem um sentido espiritual apontando para Cristo. Mas isso é o que é importante. A primeira muralha caiu, então eles tiveram acesso à cidade. Eles entraram, mas quando eles entraram, eles viam na outra muralha, do lado, a casa de Raabe. E tinha lá o quê? O lençol vermelho. Graças a Deus pelo lençol vermelho. Agora você vai entender por que, graças a Deus. Por quê? Porque assim foi lá no Egito. E quando a primeira muralha caiu e eles entraram, então os soldados viram a casa de Raabe com o lençol vermelho. E eles entenderam que o lençol vermelho traz proteção. Amém. Lá no Egito, o sangue do cordeiro trazia proteção para casa. Isso aqui aconteceu em 1450 a.C., aproximadamente. Ou seja, 1450 anos depois, o sangue dele também protegia a casa. Aleluia. Sabe o que significa o lençol? O sangue. O sangue que protege. Porque se você não está debaixo, não se apropriou do sangue, então você será passado por como qualquer um outro. E o anjo não terá dó, não terá perdão, perderá
a salvação, perderá a bênção, porque a proteção está no sangue, no crer no sangue, no crer na palavra dos dois espias que chegaram aqui. E os dois espias disseram, obedeça o comando. O comando é o seguinte, traga sua família para dentro de casa, porque quem estiver dentro de casa está na sala. E eles deixaram bem claro, mesmo com o lençol ali, se vocês estiverem fora, vocês não estarão salvos. Só serão salvos dentro da casa que estiver no lençol vermelho. Isso fala do poderoso sangue de Jesus derramado na cruz, que é suficiente para proteger, que é suficiente para guardar, para livrar da morte, para livrar do perigo. Amém. E o maior ainda não veio. Escute só. Essa mulher guardou os dois espias aonde? Lembra? No sótão. No lugar mais alto. Olha que coisa linda. O muro é o primeiro nível. A casa dela é o segundo nível. O sótão é o terceiro nível. Lembra que eu expliquei para vocês que tudo nas coisas de Deus, ela tem um significado. Tudo tem um significado. E toda teologia, ela é trina. Ela é um tripé. Toda a teologia, ela tem 3 pontas. Tudo tem 3. É como se fosse, olha a representação disso. O Monte Sinai, aonde tinha o primeiro nível, o segundo e o terceiro. Moisés só estava protegido e ficou 40 dias sem beber, sem comer, neste nível aqui, ó, no terceiro nível. Jesus, quando subiu o Getsêmani, em outro monte de Israel, para orar, ele só transfigurou o seu rosto diante de Deus quando ele esteve no terceiro nível. O terceiro nível fala do lugar do esconderijo, da proteção de Deus, o lugar mais íntimo. Então é como se no lugar que ela escondesse ele fosse uma simbologia de um lugar mais íntimo, mais guardado, mais protegido que tivesse. E ela os escondeu sobre um tipo de tecido. Linho. Não poderia ser pele de cabra, não poderia ter sido outro tipo de algodão, porque linho, porque justamente o linho, porque o linho tem um significado lindíssimo. Linho fala da pureza, da proteção, da guarda do Espírito Santo. Ela colocou eles aí, cobriu eles com linho e falou, fica quietinho aqui, que aqui vocês estarão protegidos. É o Espírito Santo que guarda. Jesus, quando foi ao Pai, ele disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador, e ele vai ensinar você todas as coisas. Tudo que você precisa, fale com ele. Tudo que você precisa, fale com ele, relacione com ele como uma pessoa, como se fosse a mim mesmo. E o Espírito Santo veio, mais de 40 dias depois que Jesus subiu, sabe aonde? Num lugar em Jerusalém, onde havia uma grande festa. Uma grande festa. E dentro de uma casa, no terceiro andar da casa, haviam 120 pessoas orando a Deus. Eram os 11 apóstolos, suas esposas e outros discípulos de Jesus, os 70 outros discípulos de Jesus. Eles estavam aqui dentro, no terceiro nível, olha que é a comparação. No outro nível, orando, e de repente a Bíblia fala que veio um vento e encheu a casa. Era um lugar mais alto. Teve o terceiro nível? Não é também na arca? Não é na arca. A arca se reparte em 3 níveis. Glória a Deus. A pomba ficava no nível lá em cima, no lugar mais guardado. E ela cobre ele de linho. Assim como o linho fala de pureza, de santificação, de cuidado. Ele aponta para a ação do Espírito Santo. É assim que é a vida de cada servo de Deus. Coberto de linho. Você não enxerga isso. Você não está vendo isso. Mas o mundo espiritual é mais real do que isso aqui, gente. Mais real do que você me vê, do que eu ver vocês. O mundo espiritual é paralelo. Tudo que acontece aqui acontece lá. É uma cópia exata. Na verdade, nós viemos de lá. Nós somos reflexo de lá. Lá é mais real que aqui. E lá você é coberto de linho. Só que aqui você precisa se cobrir de linho. Você que se esforça. Você que faz a cobertura. Amém ou não? Amém.
Raabe era uma prostituta. Além de ser prostituta, ela também não pertencia ao povo de Israel. Ela não era judia. Ela não tinha família da descendência de Israel. Ela não poderia morar com o povo de Israel, porque é proibido. Deus proibiu. Se nós somos judeus, eles que não são judeus não podem morar conosco, no nosso país. Eles têm que falar.